Eu queria que os irmãos vão projetar a nossa mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Ninguém vai ter dificuldade de encontrar esse livro, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler agora até tão somente o verso 1 ao 6, mas nós vamos trabalhar até o verso 25. Uma história interessante de Isaac. Compartilhe a sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta, você vai conferindo o que a gente está falando, se é isso mesmo. Amém? Gênesis 26. Podemos? Sobreveio à terra uma fome, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaac foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque darei todas estas terras a ti e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Verso 6 diz: assim Isaac habitou em Gerar. Amém? Nosso tema está ali, quando nós estamos nessa transição do ano que está se findando para o novo ano, uma história de sucesso. Todos nós queremos, em 2019, termos sucesso em nossas vidas em tantas áreas. Por isso nós precisamos pensar a partir de uma perspectiva bíblica, da palavra do Senhor, o que seria então esse sucesso, essa história de sucesso, o que envolve essa história de sucesso. A história de uma pessoa, meus irmãos, pode ser vinculada a uma história de ressentimento. A história de uma pessoa pode estar vinculada à mentira, não à verdade. A história de uma pessoa pode estar vinculada a um distanciamento de Deus. A história de uma pessoa pode estar vinculada a uma religiosidade sem vida. A história de uma pessoa pode estar vinculada ao engano. Nós estamos pensando em algo da parte de Deus, um sucesso da parte de Deus, entendendo o que é o sucesso da parte de Deus. Essa é uma questão para a gente pensar. O que é o sucesso? O que seria o sucesso? Alguns pensam que o sucesso é apenas ganhar dinheiro, comprar coisas, viajar. Um sucesso baseado, limitado a uma visão terrena apenas. O que nós queremos pensar aqui é algo da parte de Deus. Uma história de sucesso a partir do que Deus nos diz. Por isso, o texto que nós lemos vai nos inspirar para esse momento de transição que nós estamos vivendo, quando estamos prestes a receber o novo ano. Por isso, falaremos dos princípios da palavra de Deus, daqui para frente, nos baseando nesse texto tão singular, tão importante da Bíblia, capítulo 26 de Gênesis. Tomando como base o texto que nós lemos, e o capítulo 26, em primeiro lugar, uma história de sucesso envolve valorizar o que Deus está dizendo. Valorizar o que Deus está dizendo. Valorizar o que Deus está dizendo. Você está pensando em sucesso dessa perspectiva? Valorizar o que Deus está dizendo. Muitas pessoas estão pensando em sucesso e deixando de ouvir a voz de Deus. Isso é uma coisa que a gente vê claramente aqui na manifestação de Deus com o seu servo Isaac. O texto de 1 a 3 nos diz assim, olha só, você pode acompanhar que vai ser projetado. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, pai de Isaac. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse... O Senhor aparece a ele e diz: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar.
permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Então, o texto começa dizendo que há uma fome, uma grande fome, e então Isaac vai procurar Abimeleque, que é rei dos filisteus em Gerar. O nome Abimeleque, mais ou menos a gente podia ter uma definição do seu nome: o rei é meu pai é o rei, alguma coisa assim. Era provavelmente mais do que um nome, um título real, porque nós temos no capítulo 20 uma passagem similar com Abraão, que ele também envolve Abimeleque, a expressão Abimeleque. Talvez os estudiosos dizem seria um nome, um título como um faraó, não um nome em si. Que nós tivemos no capítulo 20, que surge um Abimeleque, e aqui também um texto similar também dos acontecimentos com Abraão e com Isaac. Por isso nós temos o reaparecimento do nome aqui, e de algumas pessoas que estão com este Abimeleque, e que também aparece, pode significar então nomes oficiais, já que aparece também no capítulo 20, num outro tempo, talvez mais de 100 anos. Os estudiosos dizem que não podia ser a mesma pessoa por esse tempo. Mas o que o texto está nos mostrando, meus irmãos, nesse contexto, é que Deus aparece para Isaac naquele momento e dá instruções para ele. Aquele momento de Isaac era um momento que a gente chama de transição. Nós temos nossas transições na vida. Por exemplo, um casamento é uma transição. Mudar de cidade é uma transição. Começar uma nova faculdade, um novo curso, ter um filho, ter um segundo filho, ter um terceiro filho, quem é corajoso, corajosa. Amém, irmãos? Não vou nem fazer essa oração aqui, nós tivemos muitos bebês esse ano aqui na igreja, oh glória. Mas são momentos que marcam uma mudança na nossa vida, em nossa vida. Mudança. Isaac estava vivendo esse momento de mudança. E nós estamos agora em nossa mente para receber um novo ano. E Deus está falando com ele claramente, dando instruções para ele, não descer para o Egito, lembrando a ele promessas que tinha feito com Abraão, o seu pai. E aquilo era importante, porque o sucesso, uma história de sucesso, uma vida de sucesso, quando estou dizendo uma história de sucesso, estou pensando numa vida de sucesso, envolve ouvir a voz de Deus, o que Ele está dizendo. E por que é importante ouvir o que Deus está dizendo? O texto nos mostra, porque na perspectiva divina, este é o caminho para a bênção de Deus, para o sucesso que a gente está falando aqui. Se eu não ouço a voz de Deus, eu posso fazer muita coisa, eu estou meio perdido. Também, porque quando eu ouço a voz de Deus, isso para mim é uma vantagem, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus estava falando com Isaac, relembrando que já tinha falado com seu pai. Ele tinha que estar atento nesse agir de Deus que já tinha começado com seu pai. Também é preciso ouvir a voz de Deus, meus irmãos, porque esse é o caminho daqueles que pautam as suas vidas na palavra de Deus. Aquele que está diante de Deus leva a sério as instruções divinas. Deus disse para ele: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu te indicar. Quer dizer, Deus está conduzindo. Será que para 2019 nós estamos atentos ao que Deus está falando, ou deseja falar no nosso coração, ou estamos tomando decisões na nossa própria força? Deus estava dando direções ali, orientações para Isaac naquele momento tão importante da sua vida, indicações de Deus, sinais de Deus. O verso 4 que está aí, eu destaco, nós já lemos, mas ele disse: permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei. E ele relembra: porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Quer dizer, Deus é fiel. Ele está dizendo: a minha palavra está de pé, a palavra que eu disse ao teu pai. Então, se nós queremos ter uma história de sucesso, precisamos aprender, valorizar a voz de Deus. Um dos maiores desafios dessa geração é aprender a ouvir a voz de Deus. O maior desafio, um dos maiores. Então, leia comigo ali. Uma história de sucesso envolve valorizar o que Deus está dizendo. Eu não acredito numa história de sucesso onde a voz de Deus é desprezada. Em termos da palavra, o sucesso vem daí. Então, se você quer sucesso, quer ser abençoado,
você deve ouvir o que Deus está dizendo, amém? Em segundo lugar, uma história de sucesso envolve aprender com os seus próprios erros. Aprender com os erros. Nós aprendemos com os erros dos outros. Aprendemos com os nossos erros. Nós devemos estar atentos a isso. O verso 7 diz assim, olhe só, vai aparecer ali. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher de Isaque, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Rebeca era bonita. Se você ler lá a história do capítulo 20, é similar com Abraão e Sara também. Então, parece que um erro que tinha acontecido com o pai numa área, acontece com o filho aqui, tem medo da situação e mente. Diz o texto, teve medo de dizer que era sua mulher. Ele está numa terra estrangeira. Geralmente, em algumas culturas, o líder, o rei, ou o poderoso podia tomar a mulher de um homem. Então ele tinha esse medo naquele momento ali, podia perder a mulher ou ser morto para que a sua esposa ficasse com alguém, ficasse com o líder. Então, meus irmãos, é importante a gente levar em consideração aqui nesse momento do capítulo 26, que uma história de sucesso envolve aprender com os erros, porque Deus havia falado com ele. Deus havia falado para ele permanecer naquele momento, naquele lugar, que havia uma promessa sobre ele, por extensão da promessa do pai, mas ele teve medo, ele fraquejou naquele momento, mas Deus estava conduzindo tudo. Então uma história de sucesso envolve alguns atropelos às vezes, lutas, a fragilidade que é exposta, a fragilidade humana, crises, temores. Isaque estava vivendo essa crise, tendo uma dificuldade num dado momento, tem medo, e ele estava aprendendo com aquilo tudo, haveria de aprender com aquilo tudo, de lidar com aquele erro e avançar. A pergunta que eu faço a você, tem aprendido com os seus próprios erros? Você tem entendido que os seus equívocos, o que você aprendeu com esses equívocos? O que você está propondo a fazer para frente? O texto, o verso 8 e 9 nos diz assim, olha só. Isaque estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Mas lembra, ele tinha falado que não era mulher dele. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que era tua irmã? Isaque respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Pensei que poderia ser morto por causa dela. Então, ele foi descoberto ali que ela era a mulher dele. Ele tinha falado que era irmã. Então, há um questionamento aqui. Mas Deus havia falado com ele sobre as promessas que repousavam sobre a sua vida, como estavam sobre Abraão, de ficar na terra, da continuidade, da bênção. E ele tem medo, cometeu um erro. Mas o texto lá no começo diz, eu estarei com você e o abençoarei. Isso é importante destacar. O começo diz, eu estarei com você e abençoarei. E naquele momento de fragilidade, ele mente com medo de morrer por causa da sua própria esposa. É bem provável que em algum momento desse ano você tenha cometido um erro, um equívoco, uma situação. A grande pergunta é o que você aprendeu com esse erro? O que você fez com essa lição, perceber que cometeu um erro, o que você fez depois disso? É importante a gente pensar em nossa vida. Então repita comigo o que vai aparecer ali. Uma história de sucesso, vamos lá? Envolve aprender com os próprios erros. Isaque ia aprender com esse erro, e tinha que aprender. Em terceiro lugar, uma história de sucesso envolve acreditar no poder da boa semeadura. Acreditar no poder da boa semeadura. Verso 12 diz assim, Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um. Olha só, hein? Formou lavoura naquela terra,
e no mesmo ano colheu 100 por um. As outras versões eu coloquei ali só para a gente entender. A Almeida 21 diz: Isaac semeou naquela terra. A NVT diz: Isaac plantou lavouras. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: Isaac fez plantações. O que fica claro para nós que Isaac está ali naquela terra que Deus orientou, e ele não fica de braços cruzados. Ele semeia, ele planta, ele faz lavouras. E diz o texto que ele colheu 100 por um. Isto é, Deus estava abençoando ele naquele momento. Então, meus irmãos, semeadura envolve sempre um processo. Um processo. Estou pensando numa semeadura da vida. Ele fez uma semeadura literal. Eu estou pensando numa semeadura da vida. Então, nós estamos sempre semeando. A Bíblia mesmo diz que tudo que o homem semear, isso ceifará. E a semeadura literal, ela envolve preparar a terra, escolher sementes, regar as sementes, proteger de pragas, é um processo. Mas o texto diz que Isaac estava ali e formou uma lavoura e colheu 100 por um. Ele estava sendo abençoado, porque ele estava acreditando que naquilo que ele estava fazendo, a mão de Deus estava sobre ele. Se eu quero ter uma história de sucesso no próximo ano, eu preciso entender e acreditar que a semeadura, no poder dessa semeadura, o que eu faço? Eu tenho que fazer, eu destaquei o poder da boa semeadura, que tem a semeadura ruim. Poder da boa semeadura. Então, a pergunta que nós precisamos responder aqui é o seguinte: eu estou semeando, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou arregaçando as mangas e procurando fazer aquilo que Deus está me dizendo para fazer, ou estou de braços cruzados e querendo um 2019 abençoado? O que Deus está querendo da minha vida? Eu estou semeando, eu estou fazendo coisas boas na direção correta? O que você está semeando? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Existem pessoas, meus irmãos, que passam a vida toda sem semear. E elas ficam olhando para aqueles que semearam, que trabalharam, que lutaram, que estão colhendo frutos, e elas ficam contemplando o sucesso alheio com tristeza. E quando a gente olha o sucesso alheio com tristeza, isso revela um problema de caráter. Porque ao invés de celebrarmos aquilo que Deus está fazendo na vida de pessoas que estão semeando, que estão pedindo a bênção de Deus, ao invés de celebrarmos a Deus a vitória alheia do irmão, da irmã, de quem quer que seja, aquilo nos entristece. Todas as vezes que o sucesso alheio nos entristece, isso mostra que há uma falha de caráter. Se o sucesso alheio de quem quer que seja te ofende, há algum problema em sua vida. Por isso, nós devemos repetir aquela frase: uma história de sucesso envolve acreditar no poder da boa semeadura. O que Deus está mandando você fazer? Quando nós estamos olhando para 2019, nós precisamos pensar nisso. Acredite no poder da semeadura e faça as coisas que Deus mandar você fazer. Amém, irmãos? Em quarto lugar, uma história de sucesso envolve caminhar na dinâmica da bênção do Altíssimo. Caminhar na dinâmica da bênção. Isso é importante. Provérbios já disse para a gente que a bênção de Deus é que enriquece e não traz dor alguma. Eu preciso caminhar então, viver a minha vida na dinâmica da bênção de Deus. Olha só o que o texto diz, já lemos a primeira parte do verso, capítulo 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque ele era fera. Porque ele colheu porque ele era bom. Ele colheu porque ele era o último cara ali que plantava bem. Nós estamos num ambiente agrícola, pastoril, não é? Nesse tempo bíblico. Mas não, meus irmãos, ele colheu, no mesmo ano colheu a 100 por um, leia comigo, porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor o abençoou. As pessoas querem caminhar, querem ser felizes, querem a vitória,
mas elas desprezam muitas vezes o principal, que é a bênção de Deus. A bênção de Deus. Diz o texto que Isaac plantou e colheu muito, porque o Senhor o abençoou. Não dá para esperar muita coisa se Deus não está contigo, se você não está levando a sério a bênção de Deus. Se você está abrindo mão da bênção de Deus. É um detalhe significante aqui. Isaac fez o que tinha de fazer, plantou, os cuidados todos, mas ele sabia que precisava da bênção de Deus. Ele fez o que tinha que fazer e Deus o abençoou, porque o Senhor o abençoou. Ele colheu porque Deus o abençoou. Ele estava dependendo, naquela terra, da bênção do Altíssimo sobre a sua vida. Você deve semear, mas deve depender de Deus. Você pode estudar bastante, escolher um curso, você pode fazer coisas, mas dependa sempre da bênção de Deus. Amém? Eu ouvi um testemunho muito interessante que cabe contar para você rapidamente aqui. Um rapaz, ele era dono de padarias, e ele foi morar numa cidade, e a profissão dele era aquela, fazer pães e tudo. Ele, ouvido da própria boca dele, ele falou que chegou naquela cidade e foi o quê? Estabelecer uma padaria. O meu pão é legal, vou fazer. Só que chegando naquela cidade, ele descobriu que tinha, muitas padarias. Então, a sua profissão, você chega lá e você sabe que você faz bem, mas você chega lá, você vai pensar assim, não vai dar certo aqui, porque tinha muitas padarias. E as pessoas falaram para ele, mas aqui tem muita padaria, você vai fazer mais uma padaria? Ele falou, vou fazer. Ele fez uma oração assim, Senhor, eu vou fazer essa padaria, é para o teu louvor e para a tua glória. Eu quero que quando eu fizer aquela massa, o Senhor abençoe aquela massa. As pessoas vão entrar nesse lugar aqui, quando comer esse pão, que elas sintam algo diferente. E assim ele orou. Meus irmãos, ele foi um dos mais prósperos daquela cidade, porque ele entregou tudo para Deus. O pãozinho dele atraía as pessoas, era um pão especial, porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Contrariando toda a realidade de um lugar cheio de padarias, mas a padaria dele foi colocada nas mãos de Deus. Ele dependeu de Deus, ele orou enquanto fazia a massa, e as pessoas entraram naquela padaria, e ele foi abençoado no seu negócio, porque Deus estava sobre ele. Nós precisamos entender isso, que a bênção de Deus contraria a lógica humana. Amém, irmãos? Então nós vamos depender disso. Repita comigo o que está escrito ali. Vamos lá? Avança. Uma história de sucesso, volta para trás, fique esperto aí, hein? Isso. Uma história de sucesso, vamos comigo? Uma história de sucesso envolve caminhar na dinâmica da bênção do Altíssimo. Então não deixe Deus, porque com Deus está a bênção. Agora sim, em quinto lugar, uma história de sucesso envolve enfrentar hostilidades. Nós estamos chegando agora no momento difícil desse capítulo 26 para Isaac. Ele está plantando, Deus está abençoando, mas diz o texto a partir do verso 13, olha só. O homem enriqueceu, olha só, Isaac, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Que maldade! Então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Poderoso demais para nós. Olha que coisa que está acontecendo aqui, meus irmãos. Deus o abençoou, prosperou, e agora ele enfrenta a hostilidade daquele povo pelo seu crescimento. É interessante isso aqui, tapando os poços. Então, nesse tempo, um poço é algo muito importante para uma família, para um grupo de pessoas. E tapam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado em sua época. O verso 26:1 diz, então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e por isso chamou Sitná. Olha só o que está acontecendo aqui. Sitná é a mesma raiz do hebraico para Satanás. Por isso Sitná significa hostilidade ou acusação.
E essa palavra que vai chamar aqui, por causa daquela situação, chamou Sitná. Olha que coisa, meus irmãos, ele está enfrentando essa dificuldade. Nós temos que nos lembrar que o sucesso de outras pessoas, como eu disse, é um teste para o nosso caráter. Aquele grupo de uma outra cultura, vendo a prosperidade de Isaac, reagem. Diz o texto que eles então o invejavam, tapam os poços, segunda atitude, depois mandam embora, sai daqui, você não pode ficar aqui mais. Então, aquele homem que está sendo abençoado por Deus vai enfrentar a hostilidade de outras pessoas. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós enfrentamos também hostilidades. Ele está enfrentando isso aqui. O texto nos informa que as pessoas taparam os poços, reagiram a Isaac, e Abimeleque manda ele sair, solicitaram para que ele saísse. Olha que coisa que ele está enfrentando aqui, meus irmãos. Então, uma história de sucesso envolve enfrentar hostilidade. Ninguém quer enfrentar dificuldade, pressão, arrogância dos outros, mas às vezes a gente tem de enfrentar. Isso é uma verdade. Então, repita ali. Uma história de sucesso envolve enfrentar hostilidades. Sexto, nós temos 7. Em sexto lugar, uma história de sucesso envolve prosseguir com perseverança. Olha só que Isaac tinha sido abençoado, agora tem essa pressão, quase expulso dali. O verso 17 a 21 diz assim: então Isaac mudou-se de lá, porque Isaac está caminhando com Deus, não dá para ficar aqui, vou mudar dali. Mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Então Abraão já tinha poços ali, quando Abraão morreu eles foram lá e fecharam os poços. Isaac chegando, percebendo que os poços estavam fechados, ele reabre os poços e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Vocês acharam água aí, mas a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Ezeque significa discussão ou contenda. Porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço. O negócio é cavar poço. Cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitná. Eu já disse o que significa hostilidade, acusação, mesma raiz de Satanás. O que o texto nos mostra, meus irmãos, nos momentos que Isaac está enfrentando a dificuldade, a pressão, ele não para, ele prossegue cavando poços, ele continua entendendo que ele está debaixo da bênção de Deus. É importante que você tenha convicção, se você tem certeza mesmo que Deus está contigo, você caminhar com firmeza, enfrentando dificuldades, olhando para frente, caminhando com perseverança. O verso 22 vai nos dizer assim, olha só: depois dessa última situação em Sitná, Isaac mudou-se dali. E o que aconteceu? Cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Reobote significa lugar espaçoso. Lugar espaçoso. Cada situação levou um nome ali. E agora é lugar espaçoso. Então o que a gente aprende com Isaac é que mesmo diante das lutas, que a vida não é fácil para ninguém, você tem a bênção de Deus, você pode enfrentar a hostilidade, mas você tem que prosseguir com perseverança, caminhar, seguindo, fazendo as coisas. Você vai seguir cavando poços, usando essa metáfora, você não deve parar, tem que seguir. Isaac é um homem que está em movimento. É interessante o verso 23, que vai dizer na século 21, depois ele subiu dali e foi para Betseba. Então você vê que ele está em movimento o tempo todo.
Ele não fica preso às circunstâncias, às dificuldades, ele está caminhando. Berseba significa juramento, e Berseba significa poço do juramento, que aparece no versículo 33. É interessante, meus irmãos, essa expressão do verso 23 que está ali. Depois ele subiu dali e foi para Berseba. Porque lá no começo, Deus dá uma orientação para ele: não desça para o Egito. Por isso ele está caminhando, e é um trecho interessante, ele está subindo, ele sobe para Berseba, ele não desce para o Egito, ele está debaixo da direção de Deus. Isso é importante para a vida dele. É importante, se você quer o sucesso, você ter certeza que está debaixo da direção de Deus, e você prossegue, não na própria força, mas guiado e guiada por Deus, amém? Então repita comigo ali a frase que vai aparecer: uma história de sucesso envolve prosseguir com perseverança. Eu nunca vi ninguém chegar a um patamar sem ter passado por momentos difíceis e sem ter perseverado. Se você não persevera, o texto bíblico é muito claro em relação a isso, aos aspectos da igreja, aos conselhos da igreja. No Novo Testamento aparece a expressão perseverar na oração, perseverar na comunhão, perseverar na doutrina dos apóstolos. É perseverar. Você tem que caminhar, seguir. Em sétimo lugar e último, meus irmãos, vocês estão comigo? Uma história de sucesso envolve desenvolver um relacionamento profundo com Deus, não qualquer relacionamento. Sucesso envolve desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Agora a gente chega no versículo 23 a 25. O que diz lá? Naquela noite, o Senhor lhe apareceu. Aqui é muito interessante, porque Deus já havia falado no começo com ele. Deus tinha falado com ele. Agora diz: o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém, irmão? Glória a Deus. Mais um poço. O negócio é poço aqui. E tem um simbolismo isso. O sustento de Deus, da provisão de Deus. De continuar a viver, desfrutar da bênção de Deus. Eles cavaram outro poço. Uma história de sucesso envolve isso. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, nesse lugar, Deus falou e ele relembrou essa promessa, mas Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome de Deus. Não sei o que você tem feito nas vitórias da sua vida, quando você recebe uma bênção, ou em todo momento a gente tem que sempre reconhecer a mão de Deus sobre nós, em todo o tempo. E aqui o texto destaca isso, que ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Ele tem convicção que Deus está ali com ele. E a gente aprende algumas lições aqui. A primeira é que quando desenvolvemos um relacionamento profundo com Deus, nós podemos ouvir sempre a sua voz. A voz que soou no começo do capítulo 26, agora Deus está falando com ele de novo, ouvindo a voz de Deus sempre. Não quando é conveniente para a gente, mas ouvir sempre a voz de Deus. Segundo, quando desenvolvemos um relacionamento profundo com Deus, podemos receber o alento divino. O alento divino. Porque naqueles momentos todos, Deus tinha fortalecido, estava falando com ele, aparece aqui, estou com você. Ele tinha falado já, não tema porque eu estou com você, já tinha falado isso no começo do capítulo. Não tema porque eu estou com você. Deus está falando com você no próximo ano, não tema, eu estou contigo, eu estou com você. Isso traz segurança para a gente, porque nós não dominamos tudo, todas as variáveis da nossa vida, é muita coisa acontecendo, a gente não tem o controle, de nada, né, irmãos? Só Deus tem o controle. E quando estamos com Ele, podemos receber o cuidado divino. Não tema porque eu estou com você. E Deus vai repetir isso para ele, o que tinha falado no verso 3. Quando desenvolvemos um relacionamento profundo com Deus, nós podemos também tributar a Ele a honra e a glória que lhe é devida.
pelas conquistas. A Ele a glória, a honra, o louvor. Amém? Sempre é a expressão bíblica. Estamos desenvolvendo um relacionamento com Ele e nós podemos então desfrutar de novas vitórias, mais um poço, novos poços abertos, oportunidade de caminhar, de conduzir a nossa vida, de prosperar biblicamente em todos os sentidos. Por isso, vamos repetir a frase antes disso aí, não chegamos ainda aí não. Vamos lá? Uma história de sucesso envolve desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Se você quer ter sucesso, você tem que caminhar mais com Deus, aprender com Deus, aprofundar o seu relacionamento com Deus, aí você vai ter o sucesso. O sucesso que nós estamos falando não é um sucesso que as pessoas geralmente querem, mas um sucesso a partir dos princípios da palavra de Deus. Nesse capítulo a gente aprendeu algumas coisas importantes, agora sim, que envolvem essa história de sucesso. Valorizar o que Deus está dizendo. Como é que está isso na sua vida? Você está valorizando mesmo o que Deus está dizendo? Ou Deus está falando que é isso, você fala que é isso aqui? Deus fala vai para a direita, você vai para a esquerda? Você está valorizando mesmo o que Deus está dizendo? Eu não abro mão da palavra de Deus, você está dizendo isso? Amém? Se você não está fazendo isso até hoje, eu quero incentivar você a fazer, porque senão você não vai ser vitorioso em termos da palavra de Deus. Segundo, aprender com os próprios erros. Nós erramos, mas nós precisamos aprender com os erros, senão você vai repetir os erros. Você tem que aprender, deixar Deus tratar da sua vida e avançar. 3, acreditar na boa semeadura, no poder da boa semeadura. Eu vou fazer, eu vou planejar, né? O livro de Provérbios diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o Senhor que conduz tudo. Eu posso ter plano, é bom ter planos, mas eu tenho que entender que eu dependo de Deus, o que está no 4, caminhar na dinâmica da bênção de Deus. 5, enfrentar as hostilidades. Tem gente que na primeira luta desiste, para. Meus irmãos, se você for viver assim, você não vai viver, porque a vida é difícil. Provas, lutas, hostilidades, pressões, o inimigo, os inimigos e o inimigo. Nós vamos enfrentar hostilidades, pressões, dificuldades. Mas eu preciso, 6, prosseguir dependendo de Deus, prosseguir com perseverança. Deus está comigo, eu vou para outro lugar, eu vou cavar mais um poço, e Deus vai me abençoar, como aconteceu com Isaac. E 7, fazendo tudo isso, eu vou crescendo no relacionamento com Deus, conhecendo mais a Deus, tendo mais intimidade com Deus, dependendo de Deus. Eu vou avançando, eu volto a valorizar o que Ele está falando, eu aprendo com os erros, eu acredito na semeadura, eu dependo da bênção, eu vou enfrentar as hostilidades de novo, eu vou prosseguir, eu vou caminhar com Deus. É isso. Isaac foi abençoado de tal forma, que diz o texto, que não envolve o nosso sermão, o final do capítulo, que Abimeleque vai sentar com ele para fazer um acordo, e reconhece sobre ele a bênção de Deus, desiste de uma pressão, e reconhece a bênção de Deus sobre a vida dele. E o texto do final do capítulo 26, vale a pena lermos, não está no script, verso 16, vai nos dizer assim, verso 26 diz, então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo. 27 diz, Isaac perguntou-lhe, por que vieste encontrar-me, visto que me trataste com hostilidade e me expulsaste? Eles responderam, temos visto claramente que o Senhor está contigo, pelo que dissemos, façamos agora um juramento entre nós e ti, e vamos fazer uma aliança contigo. O homem reconhece que não estava dando, que Deus estava com Isaac, e eles fizeram uma aliança, naquele lugar. Isaac é um homem abençoado, a gente pode dizer que ele teve uma história de sucesso, dependendo de Deus, vivendo tudo isso. Eu não sei o que você está pensando no novo ano, o que você tem pensado, qual a sua estratégia, mas pensando nesse capítulo 26, nesse momento da vida de Isaac, a pessoa de Isaac na Bíblia é muito, ele passa muito rápido. Nós temos uma história muito forte com Abraão e com Jacó, mas mesmo passando rapidamente, Isaac, a pessoa de Isaac, nós temos no capítulo 26, essa história linda, que a gente aprende, e que a gente tem que estar atento ao que Deus quer da nossa vida, quando estamos olhando para frente,
nós queremos a bênção de Deus. Que neste ano que se aproxima, nós possamos viver uma história de sucesso nesses termos. Porque tem muita gente achando que está vivendo uma história de sucesso, quando não é sucesso coisa alguma. É só desgraça. Mas a partir do entendimento da palavra de Deus, nós podemos viver uma história de sucesso. Amém? Que Deus nos abençoe e que esse ano seja um ano de maior relacionamento com Deus, maior intimidade com Deus, e que Ele tenha liberdade para agir em nossa vida, em nossa comunidade de fé. Deus nos abençoe. Amém.